você quer dele. Determinados comandos você tem que explicar mais de uma vez. Então, assim, é onde entra a questão dos estímulos. A criança com síndrome de Down tem que ser estimulada 24 horas. Da hora de deitar, a hora de acordar, sabe? E vice-versa, do acordar até o deitar. Então, assim, é o tempo inteiro. Vamos lá. Teve algumas perguntas que me fizeram, então uma delas foi como eu descobri, então foi depois do nascimento, né? E através do exame de sangue. A outra pergunta foi como é ter uma criança com síndrome de Down. Gente, ter uma criança com síndrome de Down é a melhor coisa do mundo, digamos assim. Porque você tem uma criança amorosa, uma criança gentil, uma criança, sabe, que ela toda hora vai te falar, ela fala te amo o tempo inteiro. Ela tem um cuidado, ela toda hora pergunta o que está acontecendo, se você está bem, se você estiver triste, ela vai perguntar, mamãe, você está triste? Não é só eu, é qualquer pessoa. Se a pessoa estiver com o semblante mais fechado, ela já pergunta o que está acontecendo, então é maravilhoso. O que dificulta a nossa vida com uma criança com síndrome de Down é que a gente não tem... primeiro, se você não tiver um médico que te oriente, você fica muito perdido, né? Hoje em dia as coisas estão bem melhores. Eu já comentei até com um colega de vocês que o Romário, ele foi assim, um divisor de águas na vida dessas crianças. Então, de 6 anos para cá, as coisas mudaram muito mesmo. Então, assim, hoje eles têm direito à escola, eles têm direito a uma saúde melhor, eles têm direito a uma vida social, porque antigamente as crianças com síndrome de Down eram escondidas, isoladas. A maioria eram abandonados pelos pais, porque as mães criavam, ou quando a criança nascia, o pai culpava a mãe, e por isso eles saíam de casa. E muitas das vezes o pai e a mãe deixavam com os avós, com o tio ou com alguém, porque não queria criar aquela criança mongoloide. Então todo mundo escondia aquela criança, então essas crianças não eram estimuladas. Elas eram criadas simplesmente para existir, para mais nada. Então hoje em dia a gente entende a importância da estimulação. Então hoje em dia a escola é obrigada a aceitar, hospitais têm que ter... porque assim, ó, a criança com síndrome de Down, ela não segue um padrão da criança neurotípica, assim, que eles têm uns índices diferentes, digamos assim. Vamos supor, não dá para eu seguir a tabela de peso dela, por exemplo, com uma criança neurotípica. Não dá para eu seguir o desenvolvimento dela mental com uma criança neurotípica. Então, assim, ela tem que ter as coisas dela. Então, se você for em um médico, se você for numa nutricionista, num pediatra, eles têm que entender que eles não podem se basear dentro, por exemplo, daquela carteirinha da vacina. Aquela carteirinha da vacina tem uns quadrinhos lá para seguir o padrão de desenvolvimento da criança.